Fala galera, sou Alex Ivonik, sou filósofo russo de produtos e você está no segundo episódio do quadro One on One de Produto, em que aqui no nosso canal, no Product Drops, o canal de vídeo do Product Guru, a gente chama uma personalidade, uma pessoa muito importante para a nossa comunidade de produtos, para bater um papo, continuar de repente um assunto que estava legal no podcast do Product Gurus, a gente queria falar mais um pouco, ou falar de novidades, dessas coisas que estão pintando no nosso mercado e o que essa pessoa tem para compartilhar com a gente para ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. Então, vem comigo, bem-vindos ao One on One de produto aqui no Product Drops. E hoje a gente vai chamar uma pessoa muito especial, um cara que eu tenho um carinho enorme, que eu adoro conversar e vai ser um prazer fazer esse bate-papo gravado para que vocês possam acompanhar na casa de vocês. Eu vou falar com o Pablo Silva, que é o Head de Produtos na Vind. Na Vind, que é, quem sabe, a melhor plataforma para pagamentos aqui no Brasil. Então, o Pablo está aqui na sala de espera. Vou trazer ele para cá para a gente começar esse bate-papo. Vem, Pablo, vem para cá. Opa, e aí, Pablo, beleza? E aí, como é que tá, Alex? Estamos Tranquilo? bem. Correndo, não tanto quanto você, mas estamos bem, caminhando. Pois é, tá uma correria aqui. Ah, mas isso é muito bom. Pablo, já contei para o pessoal que você vai estar com a gente hoje. Já falei que você é head de produtos na Vind, que a Vind é a melhor plataforma de pagamentos que a gente tem no Brasil. Mas me conta aí, se apresenta para o pessoal rapidinho. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui junto com vocês do Product Guru, né? Aqui é, um, é uma espécie de braço do Product Guru, mas tem ajudado demais a comunidade, né? Então, é isso que eu sempre busco também. Eu tô aí nessa caminhada de produto, não só produto, né? Tenho formação bastante técnica, então eu já fui desenvolvedor. Isso me ajuda hoje a ver um lado técnico. Estou há uns 5 anos, mais ou menos, brincando de fazer produto, tentando realmente fazer produto, né? Não simplesmente entregar um monte de coisa, mas realmente causar impacto. E aí passei pela Locoweb, hoje estou na Vind e a gente tenta o máximo possível fazer com que os nossos clientes eles consigam de fato atingir aquilo que a gente nos propormos a entregar para eles, que é que eles consigam vender mais e sempre, né? Então, é uma proposta de valor bastante forte e o que eu tenho feito na Vind é tentar, de fato, colocar uma cultura de produto lá que seja forte, né? Que realmente faça produto e não entregue software, né? Tem uma diferença grande aí. Cara, Bem muito resumido, bom. é isso. Boa. Mas, cara, como isso aqui é um bate-papo, eu vou até aproveitar o gancho do que você já comentou, de criar cultura de produto. Cara, o que é cultura de produto, então? E como é que ela tá dentro da empresa relacionada? É uma coisa diferente, não é? Tipo, como é que você vê isso? Então, eu sou da mesma opinião que o Waze. O Waze já falou isso lá em vários lugares, né? Quando eu falo cultura de produto, eu até tava lendo um post hoje da CPO do N26, que é um banco alemão, né, digital. Não vou lembrar o nome dela agora, mas depois a gente pode colocar aí na descrição. Mas ela falou que o ter uma cultura de produto, né, ser guiado por produto, não significa que os times de produto são os chefes da empresa, né? Significa que a gente tem o usuário no centro e que todas as ações que a gente faz são relacionadas para que o produto seja realmente aquilo que vai gerar valor para esse usuário. Então, não é responsabilidade só dos times de produto, né? Deveria ser responsabilidade da empresa como um todo. Isso é ser product-led, que eles chamam, né, na literatura. Não é que os times de produto são responsáveis por tudo. Eles não são os chefes da empresa, né? Eles simplesmente estão lá como parte disso. E eu achei sensacional essa descrição dela, porque encaixa muito, sabe? Às vezes a gente vê o produto, só o time de produto que é responsável. Não, não. Uma empresa guiada a produto é porque a empresa toda está olhando para isso. Está fazendo o produto realmente gerar valor. E aí são várias pontas para que isso se conecte.
Cara, gostei disso, acho que faz muito sentido, bicho. Porque eu já vivi contextos em que tem essa coisa meio mística, meio utópica, né, da nossa comunidade, de que vários conceitos, assim, são, assim, a utopia de quem quer fazer produto, e eu converso com muita gente, faço as mentorias e tal, e a galera tá ansiosa, desesperada, e com crises de ansiedade profundas, assim, perigosas até, porque, putz, mas eu deveria estar fazendo o Product Discovery, mas parece que Discovery é essa entidade mística. Aí, Product-led Growth, aí putz, se o galera de vendas está participando das reuniões para decidir backlog, então eu não estou fazendo lá, não chegando lá, sabe? Job to be done já foi a coisa mais falada na comunidade de produtos e hoje a gente nem fala mais tanto assim. Então, tem essa coisa meio mística, né? E eu gostei muito do que você falou, que é a empresa pensar produto, né? E não produto, não Isso. time de produto ter essa, sei lá, não sei se é só carga, essa responsabilidade, mas que muda muita coisa e de repente a gente nem consegue criar empatia e engajar as pessoas para isso, né? Animal. É, é, eu achei sensacional, né? Quando eu vou tentar explicar o que que é produto para a galera, eu uso muito uma analogia do Jeff Perron. Ele tem um mapa mental que está no livro dele lá de User Story Mapping, que depois que eu entendi e assisti o vídeo que ele explica, ficou muito mais claro para mim, né? O que que é de fato produto, né? Produto é meio. Então, se você coloca ele como foco, provavelmente você já não vai ter sucesso naquilo que você está se propondo a fazer. É meio para o quê? Então, ele explica bem resumidamente, né? No mundo tem um monte de pessoas que estão tristes, ou estão ansiosas, ou estão sem tempo, ou elas precisam fazer várias coisas no dia a dia delas, mas elas sentem dores para fazer essas tarefas, né? E o produto que a gente coloca, né? As empresas se propõem a deixar essas pessoas felizes, ou menos ansiosas, ou mais seguras, né? Ou de fato não ter a dor que elas têm ao querer fazer alguma coisa. E quando a gente coloca alguma coisa no mundo, a gente chama isso é o que a galera chama de output, né? É, e essa sensação que o usuário tem de ter recebido algo, né, de ter se satisfeito com alguma coisa, que é o que o pessoal chama de satisfazer o cliente, é o tal do outcome. Outcome é um negócio que tem traduções e traduções, e um fala de um jeito, outro fala de outro. Mas outcome é exatamente isso, né? É você deixar o seu usuário mais feliz, menos triste ou menos ansioso, e ele conseguir fazer algo que ele queria, que antes ele ou tinha muita dor para fazer ou não conseguia, né? Só que aí tem um pequeno ponto que é muito importante, que é a empresa sobreviver. Então, por isso que quando a gente fala de produto, se o time de produto simplesmente estiver só fazendo o produto para satisfazer o cliente, mas isso não gerar lucro, em que momento a empresa ela vai falir em algum momento, né? Então, esse equilíbrio é o que ele chama de impacto para a empresa. Só que você só causa impacto para a empresa quando você é, gera um outcome para o usuário, né? E não todas as vezes. Por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a entender o que é o objetivo de um time de produto. O objetivo de um time de produto não é entregar um monte de coisa. O objetivo do time de produto é entender qual que é essa dor, né? Qual que essa insatisfação que o cliente tem e, de fato, ir lá e resolver, né? E aí, outra coisa que é super contra-intuitivo, que é a gente tem que minimizar o output. Então, a gente tem que entregar menos, né? Esse menos que a gente entrega tem que ser exatamente aquilo que vai gerar o outcome para o usuário. E isso hoje ainda é contra-intuitivo na indústria, né? Muito contra-intuitivo. Não sei se você percebe isso Uhum. também. Cara, total. E fazendo gancho até com agilidade, que é uma coisa que eu acho que você gosta bastante também, tem muita experiência sobre. É com base nisso que o livro do Jeff Sutherland diz que você faz o dobro na metade do tempo, né? Não é porque você faz mais rápido, é que você deixa de fazer aquilo que não é importante. E Isso. tem uma baita disfunção assim desse conceito, né? É muito foco na eficiência e não na eficácia dos times, né? Tem bastante dessa disfunção. Então, mas para time de produto hoje, tem um problema de você definir eficiência.
Porque eu estou definindo eficiência para times de desenvolvimento de produto. Quando eu falo time de produto, eu já considero desenvolvedores, product designers, product managers, né? E aí, se empresas que já estão mais avançadas, você tem lá já um analista de dados ou um cientista de dados dentro do próprio time. Você tem, às vezes, alguém do suporte junto. Então, assim, o mínimo que eu considero num time de produto que vai ter interação, né? Às vezes, um time que tem API não tem um product design, mas, no geral, quando eu falo time de produto, eu considero isso, né? Tem um product manager, um product designer e tem lá alguns desenvolvedores. Não muitos também. E tem um problema em definir performance para esses times hoje, porque a gente define performance da mesma forma que a gente definia na indústria. Porque na indústria, esse mindset industrial, ele é, tipo, quanto mais porca você aperta mais rápido, mais vai gerar saída na produção, né? Então, é uma mentalidade de entrega, né? Agora, tem que redefinir o que é performance para times de produto, né? Não é só entregar, mas é entregar aquilo que vai gerar valor. Então, não dá para definir só performance. Não dá para falar só de performance. Porque se você falar só de performance, você está correndo o risco de estar só entregando um monte de coisas que você não sabe. Então, tem que haver uma redefinição de performance para times de produto. Porque se a gente continuar cobrando os times, aí você tem um Kanban, né? Você tem um Kanban que os itens passam. Se a gente tiver continuar a cobrar os times para aumentar throughput, por exemplo, que é a quantidade de itens que sai por semana, se a gente não garantir que o que a gente está fazendo é a coisa certa, é a coisa que vai gerar valor, isso aí não serve para nada. Então, estou gastando dinheiro e tempo à toa, né? Então, a minha visão tem que haver uma redefinição de performance para times, de produto, né? Não é mais aumentar a throughput. Você pode, às vezes, entregar uma coisa por semana, mas essa coisa ser aquilo que vai gerar o maior impacto possível, tanto para o usuário quanto para o negócio, né? Aí é uma questão de realmente entender isso. E como que você acredita que alguém que está nesse momento, nesse contexto cultural um pouco mais para trás, menos maduro nesse sentido, pode fazer para criar essa mobilização dentro da empresa, para redefinir o que é performance e, de fato, criar um time de produto com performance, né? E qual é essa performance? O que eu tenho visto aí sempre, que você quer causar mudança, você tem que, no mínimo, conseguir convencer a diretoria da empresa. Para convencer a diretoria da empresa, tem que falar a língua deles, né? Não tem jeito. E o que é a língua deles? Dinheiro, né? Resultado. Tem a ver com isso, né? Então, a melhor maneira de você incomodar alguém é você expondo, aumentando o problema, deixando ele visível. Então, por exemplo, você está numa empresa que hoje você não mede nada, começa a medir. Começa a medir o quê? O retorno das entregas que você faz. Essa é a parte mais simples, né? Você mede, aí você olha, putz, pus isso aqui que eu tive que fazer porque foi ideia de alguém, que é muito comum ainda, e aí pus isso em produção. Mede. Vê o engajamento disso. Tenta estimar o retorno que isso teve e começa a ver, né? Porque, no final, é business, né? Então, se você estiver fazendo dessa forma e estiver gerando lucro, poxa, por que você vai mudar, né? A não ser que você prove que isso aí vai te trazer muito mais resultado, mas, no geral, isso não vai. Porque, provavelmente, você não está satisfazendo a vontade do usuário, né? E aí, satisfazer a vontade dele não tem a ver com fazer o que ele quer. Tem a ver com resolver essa dor dele. Também não é fazer o que o usuário... Às vezes tem essa frase antiga de que o usuário manda, né? O usuário dita tudo. O usuário é ruim de solução. O usuário é ruim de entender o problema. Ele não entende muito bem o problema que ele tem. Nós somos especialistas em entender esse problema e, de fato, resolver a dor dele. Então, no geral, o que ele fala não é aquilo lá que ele precisa, né? Então, também não é o que o usuário quer, mas mede, né? Mede. A partir do momento que você medir e você provar que você está perdendo tempo e dinheiro, cara, dificilmente alguém da diretoria vai falar, não, continua fazendo isso. Não vai. Não vai. O pessoal lá pode estar acostumado a trabalhar de um jeito, mas ninguém é burro de olhar e falar, não, vou continuar desperdiçando rios de dinheiro fazendo coisa que não serve para nada, né? Então, esse é o caminho, assim. Aí, o início. E a trajetória deve ser longa, né? Não é fácil mudar a É longa. cultura. Cara, mas isso que você falou, eu Não gosto é. muito de pensar em
em sabedoria popular, assim, e muitas coisas que os nossos avós, nossos pais nos diziam quando a gente era pequeno, tem muita sabedoria ali. E você me fez lembrar de que meus pais, e pais de muita gente, diziam que, filho, eu nem sempre vou fazer tudo o que você quer, mas eu vou fazer o que você precisa que eu faça. É meio por aí nessa essa relação da dor do Exatamente. usuário. Pô, legal, cara. Né? Eu sempre falo que a gente tem que ser o melhor amigo do nosso usuário, né? Se você não entende ele completamente, a jornada dele no dia a dia, como que você vai, de fato, mudar essa jornada, né? Como que você vai mudar essa interação que ele tem com algo que ele precisa fazer e hoje ele não consegue? Ou que tem uma dor grande, né? Difícil. Você vai chutar muita coisa, né? Aí, o mercado, com a rapidez que o mercado está hoje, ficar chutando, a não ser que você tenha rios de dinheiro, você está correndo um risco grande. E mesmo assim é estranho, né? Que você vai queimar um monte de dinheiro para fazer alguma coisa que talvez não faça sentido. É um Mas paradoxo isso aí, é de muito repente não comum. vale a pena, né? Mas é muito comum ainda, né? Isso é muito comum. Em É comum. muito comum a gente querer fazer a vontade de algum stakeholder ou de algum C-level. Isso é muito comum. E é nessa que a gente está se perdendo um pouco, talvez, na transformação digital. Um monte de gente investindo caminhão de dinheiro, porque algum shareholder, não vou nem dizer stakeholder, assim, alguém que está mais lá, acha que transformação digital aumenta a valuation, que é legal dar palestra sobre isso, e é por isso que a gente queima tanto para parecer que faz ágil, e não estou nem dizendo de ser. É por aí? Então, isso aí já é, tipo, são vários fatores, né? Eu tenho uma aversão grande a você usar a ferramenta para resolver um problema, né? Que você nem sabe o problema que você tem. Então, o que as empresas usam hoje é o ágil como... Eu vejo muito usar ágil como ferramenta para justificar a transformação digital, né? Mas a definição de transformação digital, ela é basicamente você saber atuar no digital, né? Então, talvez você tem hoje os seus canais de venda são todos físicos, por exemplo, sei lá, uma loja de varejo, né? E essa loja quer ir para o digital, né? Outra coisa é como você interage com o seu usuário no digital, né? Então, transformação digital não é você pegar e criar um site para sua empresa, né? Não tem nada a ver, né? E aí, beleza. Uma vez que você entende o problema que você tem, isso tem a ver com estratégia, né? Então, provavelmente, quando a empresa ela tá desesperada, ela tenta de tudo. Então, uma das coisas que as empresas têm tentado vamos fazer uma transformação digital, mas às vezes ela nem sabe muito bem o que é transformação digital. Aí ela vai lá e contrata uma consultoria milionária, que entra na empresa, tenta mudar Deus e o mundo, e aí, cara, falha, né? Vai falhar em algum momento. Aí, outra coisa que eu tenho visto é a galera querer usar o ágil como querer implantar ágil, sabe? Tipo, vou implantar ágil. Aí eu olho e falo, tá, mas qual que é a tua definição para ágil, né? Tipo, assim, para mim, a principal definição de ágil tem um manifesto lá, mas esse manifesto foi feito em 2001, então 19 anos, né? E é o mesmo manifesto por 19 anos, então mudou muita coisa. Mas a melhor definição de ágil que eu vi é para você reduzir o custo de incerteza e mudança. Então, quando você é ágil, você busca reduzir o custo de incerteza e mudança. É sobre business, não é uma filosofia bonita, né? Não, assim, tem os princípios que são legais, assim, mas olha para o negócio, né? Então, por que o ágil foi criado? Porque a gente, lá em 2001, no 1997, anos 90, você ficava 3 anos fazendo alguma coisa e aquilo lá não servia para absolutamente nada. Zero, né? Zero, zero. E aí você perdia muitos milhões. Então, o ágil foi criado para você reduzir esse custo. De que as coisas, a gente tem que colocar na cabeça que elas vão mudar. Né? Elas vão mudar de um jeito ou de outro. E agora muda muito mais rápido. Né? Porque a tecnologia é muito rápida, muito barata, e muito dinheiro no mercado, então as coisas mudam muito rápido. Então, não tem esse negócio de implantar ágil. Você precisa entender o problema que você tem na empresa e ver se ágil, né? Trabalhar de uma forma ágil, que não tem nada a ver com ser mais rápido, resolve. Então, tem que entender o problema. Às vezes a empresa não entende o problema que tem e vai lá e acha que o ágil vai ser a salvação, né?
ou que transformação digital vai ser a solução. Eu acho difícil uma empresa não estar no digital em 2020. Acho difícil isso acontecer. Mas para você estar no digital, você precisa entender o que é isso. Você precisa entender o que você precisa fazer. Não é só ágil, não é só achar que você vai criar um site ou que agora você vai atender o teu cliente por WhatsApp, que você está no digital. Isso entende o problema, né? Uhum. É mais ou menos essa visão. E também não adianta colocar post-it na parede e ouvir Coldplay. Essa história é real, né? Eu falei no podcast. Conta pra gente, pra quem não ouviu, pra quem teve a audácia de não ouvir o teu episódio lá no Prot Gurus, conta essa historinha aí de Coldplay. Essa aí é uma história que alguém veio me contando, mas a pessoa que me falou garante que é real, que um belo dia um CEO, não é um CEO, algum cargo alto do banco comprou lá um monte de post-it e trouxe para a galera, né, fazer uma dinâmica, um brainstorm, né, essas buzzwords da vida, e colocou Coldplay para tocar na sala que ele precisava inovar. Cara, tipo, parece absurdo, né, mas eu não duvido nada. Depois de 2020 eu já não duvido, eu duvido menos ainda, né, então... A galera busca tanto uma bala de prata para resolver os problemas, talvez seja essa mesmo, post-it e Coldplay. Pode ser que seja. Por que não Mas tentar? o segredo tá em entender o problema. A galera não entende o problema. Ela já vem com a solução. Mas, cara, hoje, se você não trata como hipótese e você não consegue diminuir o tempo que você leva para aprender se essa hipótese ela é válida ou não, e tem algum competidor seu que aprendeu a fazer isso, você já está perdendo. Uhum. Cara, isso é interessante. Eu penso muito naqueles 3 horizontes do McKinsey e tal, e eu converso muito com a galera, não só na empresa, mas nas mentorias e tudo, nas palestras, que o lance dos 3 horizontes é que você tem um terceiro horizonte ali, né, que você está pensando, de fato, o produto que você não tem hoje, o produto que vai matar a tua empresa daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Esse é o ponto. E alguém vai fazer isso. Poderia ser você. Então, assim, cria estruturas. Eu ouvi muito na Abril, quando eu passei por lá, alguns anos atrás. A gente sabe qual que foi o fim da editora Abril. Mas quando eu estava lá, eu ouvia muito uma palavra que eu abomino, que é canibalização. Temos que tomar cuidado para não fazer tal coisa, para não canibalizar nosso core business. O ponto é que, sim, alguém já está fazendo isso. Então, você pode tentar fazer isso dentro de casa, ou se associar a alguém, ou simplesmente, beleza, você deixa que um concorrente vai nascer. Todos os dias você tem a chance de que um concorrente pronto para matar o teu negócio vai surgir, né? Então, por que não fazer isso dentro de casa e tentar se salvar? Hoje, se você não for um grande banco que tem 30 bilhões de reais de lucro por ano, que ainda pode ficar um bom tempo queimando dinheiro, né? Essa é a realidade, está fadado a morrer rapidamente. A hora que se você deixar para defender teu modelo de negócio, quando ele estiver morrendo, você não tem tempo mais, né? É isso que mudou de, sei lá, 10 anos, nem talvez menos, para agora. A velocidade do mercado. Porque vou trazer para o ramo da Vind, né? Qualquer pessoa pode criar uma fintech, né? Porque já tem tanto infraestrutura as a service, fintech as a service. Você usa lá um conjunto de API, nem precisa ser homologado pelo Banco Central e já sai com algum tipo de solução, né? Coisa que às vezes você demorava anos para fazer, né? Então, você tem que definir tua vaca leiteira, mas você tem que olhar para o futuro, igual você falou, né? Porque você tem que criar o futuro. Ou você cria o futuro, ou alguém vai criar. E aí, se alguém criar, difícil, né? Ferrou. Ferrou. Fazendo uma analogia aí, só para sedimentar bem, cara, a gente trabalhava na Abril e eram discussões gigantes, tá? E acho que não tem nenhum problema de falar sobre isso. Todo mundo soube qual foi o destino da Abril. E na minha leitura, a Abril sempre, a 4 rodas, revista, poderia ter sido a Web Motors. A MTV poderia ter sido Spotify. Sabe? Tanta coisa poderia ter acontecido. Que uma ótima leitura. Né? Você estava sentado em cima da coisa mais preciosa que tem, que era o conteúdo na época. E uma base de clientes e uma distribuição ferrada que
alguém veio e ocupou esses espaços que poderiam ter sido criados dentro da empresa. Né? Acho que eu quis mencionar isso para tangibilizar um pouco desse papo, né? Para ficar menos abstrato, né? Do que a gente está falando. Uhum. Faz sentido, né? Né, tipo, agora quase tudo vai virar fintech, né? Então, o ramo que a gente está hoje é um ramo que é difícil saber com quem é meu competidor até. De tantas pontas que surgem no dia a dia e assim, esse é um negócio que eu tento levar o máximo possível. Eu tô olhando meu competidor só para saber quem é, mas eu não vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Porque eu não sei se ele está olhando o cliente. Eu vou olhar o cliente. Eu vou tentar entender ele e satisfazer ele. Né? A briga tem que ser em quem consegue fazer isso de uma forma mais rápida e mais barata. Né? Não se eu vou olhar para algum competidor e falar, ele fez aquilo, vou fazer também. Eu acho um dos piores erros possíveis para uma empresa, porque, cara, você não garante que essa empresa ela fez o dever de casa, entendeu? Você não garante isso. Você tem que olhar para dentro e garantir, né? E ainda é muito comum ouvir falar, não, ele tem que compor portfólio. Mas o que é isso, compor portfólio, né? Que negócio é esse? Eu acho um risco grande, né? Ficar apoiado no concorrente. Acho estranho, né? O mínimo, essa palavra. Concordo, é esquisito, é esquisito. E, cara, caminhando aqui para o final desse bate-papo, que a gente está chegando no fim, é muito comum a gente ter as viagens, as excursões para o Vale do Silício e para a China, né, para aqueles grandes executivos das mega empresas pensarem em inovação e beberem da fonte. Ouvi isso muitas vezes. E aí, o que está no by the book de todo mundo é ler Startup Enxuta, né? E enquanto a gente discute na quantidade de produto, Marty Kagan e outros. E eu sei que você é um amante de Marty Kagan, eu sei que você já leu tudo sobre. Startup Enxuta é para beginner, Inspire é para senior? Eu acho esse tema muito controverso, né? O que eu vejo, a minha visão disso tudo é que a gente às vezes complica demais as coisas, sabe? Então, beleza. Conseguir olhar, quando você lê o Spark, você olha para aquele monte de coisa que o Kagan fala e você olha, putz, isso aqui faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Mas por que eu não consigo aplicar, né? Assim, tem algo. O que eu tento olhar e tentar justificar de uma forma em startup, por exemplo. Por que startup não faz isso? Exatamente desde o começo. Porque a minha visão quando você vai começar do jeito tradicional, você não tem você tem pouquíssimo dinheiro. Tem muito pouco dinheiro. Então, esse dinheiro, essa chance que você tem, ela é muito pouca. Então, provavelmente você não vai olhar para um negócio desse tipo e falar, eu vou seguir isso aqui. Né? Você vai tentar acertar o market fit da parada. E não necessariamente você precisa ter todos os princípios, ter uma equipe de produto no começo da startup. Não precisa nada disso. O que você precisa é arrumar uma forma de experimentar da maneira mais barata possível para entender se aquilo lá vai ter resultado ou não. Se aquilo lá, além de resolver uma dor, vende. Né? Então, eu acho que é por isso que às vezes a gente olha e fala, putz, mas na startup não tem nada, né? Não tem nenhum processo. Mas beleza, cara, você está resolvendo o problema, então faz isso, né? Não se apega a nada mesmo. Agora, quando você cresce, né? Quando você vai expandindo muito, se você não controla, aí começa a gastar um caminhão de dinheiro, porque a maneira como eu vejo uma empresa é um sistema, né? Então, esse sistema, ele tem várias interações, sempre. Mesmo dentro de uma organização de produto só, você tem interações, às vezes, entre times, entre capítulos, entre um monte de coisa. E você não gerencia isso de uma forma que ela é, no mínimo, boa, ótima, eu já acho um negócio muito difícil num sistema complexo, né? Porque uma empresa, por definição, ela é um sistema caótico, né? Você não controla. Quem acha que consegue
controlar a empresa como um todo, é utopia isso, né? Você não consegue, porque ela é um organismo vivo. Então, se você não acha maneiras, e maneiras muito bem achadas pelo Kagan, né, de controlar essas interações, de formar, de realmente fazer com que as coisas funcionem, né, no mínimo para não gerar desperdício, essa empresa ela não vai para frente, né? Ela dificilmente você chega lá. Mas quando você está no começo, cara, vai fundo, né? Não olha nada. Só tenta entender se isso aí, se esse teu produto ele vai resolver uma dor e vai vender. Se ele só resolver uma dor e não vender, aí não adianta nada. Só tem duas opções. Ou ele resolve uma dor e você vende por um preço pequeno para um monte de gente, ou ele resolve uma dor e você vende por um preço grande para pouca gente. Só tem essas duas opções. Você não vai ficar olhando, nem faz sentido você pegar um livro e ficar lendo. Agora, isso não significa que você tem que ficar dando chute, né? Por isso você tem que usar elementos de experimentação, mas sem se apegar muito, sem engessar, né? Agora, quando está muito grande, se você não controla as interações, o que vai acontecer é que você vai perder dinheiro, né? Então, as interações dentro de uma empresa, elas podem e devem ser gerenciadas. Se você não gerencia as interações, elas acontecem do jeito que elas quiserem. Isso para produto também. Então, quando você usa o livro lá do Kagan, já num contexto maior, nem precisa ser gigantesco corporativo. Aquilo lá te ajuda a te dar um norte de entender como que você faz para organizar as coisas. Mas não necessariamente você também precisa seguir o livro à risca, né? O livro é só tem algumas coisas lá que fazem sentido para uma empresa, tem coisas que não fazem sentido, né? Então, by the book é uma coisa perigosa. Entende o problema. Eu falo isso muito lá na Vindia, toda hora que alguém passava perto de mim, né? Agora, quando entra numa call, a galera, mas qual problema você quer resolver? Porque eu falo isso toda hora. Né? Se você não entende o problema, você tá fadado às vezes, até criar ele, né? Você resolve um problema que não existe, você criou o problema. Então, essa é mais ou menos a visão. Não sei a tua, mas assim, por mais que eu goste dos ensinamentos do Kagan, e eu uso isso no dia a dia, eu não me apego a ele, né? Nem agora, na organização da Vindia é um pouco maior, né? Mas eu tento analisar e eu tento gerenciar as interações. Para mim é o mais importante. Se eu vou usar Kagan, Jeff Perron, Melissa Perry, Teresa Torres, depende daquilo que está acontecendo, né? Boa. Cara, eu tô contigo. Eu sou muito fã de entender contexto e acredito que tudo isso, seja um framework, seja um conceito de algum livro, alguma coisa, devem estar dentro de uma caixa de ferramenta, porque nem tudo é martelo, né? Então, entendendo onde você está, entendendo o conceito, o contexto onde você está inserido, a história daquela empresa, a lente daquelas pessoas que trabalham lá, aí faz sentido. Também eu acho que usar essas ferramentas com experimentação. Às vezes você vai testar um método, você vai testar alguma coisa que pode ter sucesso ou pode não ter na primeira, e aí quanto mais completa a tua caixa de ferramentas tiver, quanto mais você estudar, quanto mais ir atrás, acho que, né, te dá insumo para viver diferentes situações e ter diferentes insights. Então, eu estou muito contigo, cara. Eu acho muito perigoso a gente ser by the book, porque eu acho que, mesmo sendo conceitos mais modernos, se a gente for by the book, a gente está voltando a décadas atrás e fazendo da mesma forma, só mudando o autor, mudando o método, mudando o personagem, mas com o mesmo modelo mental, sabe? Pois é. Hoje, se eu pudesse dar uma dica para as empresas, o que eu mais tento fazer hoje na Vind é ter certeza que eu tenho um ambiente que a gente consegue ter uma experimentação rápida. Isso é uma coisa difícil demais de fazer. Assim, se a empresa toda não olha para isso, então parece que tem uma força te puxando para trás, né? Então, pensa que vem alguém te pedir alguma coisa, vem outra área te pedir outra coisa, vem outra área te pedir outra coisa, e é um ciclo que não acaba no dia a dia. E aí, se você não consegue se desprender disso e explicar para as pessoas que você precisa realmente focar numa direção específica, você não consegue fazer experimentação rápida. Porque você vai ter que parar toda hora para falar com um, para falar com o outro, para falar com o outro, para falar com o outro. E, cara, quando você viu que o dia terminou, você não falou com um usuário, você não conseguiu olhar para nenhum conjunto de métricas, você não conseguiu analisar dados, extrair informação, não conseguiu fazer nada, né? Então, o que eu mais luto hoje na Vind é para a gente ter um ambiente que a gente consiga ter uma experimentação rápida e fluida, né? Que eu consiga validar ou invalidar. Geralmente eu vou invalidar mais que validar, né? Mas várias hipóteses por semana, né? Não uma só.
Isso é um negócio difícil de fazer. Assim, tem vezes que a gente consegue, tem vezes que não consegue, e assim a gente vai. Mas o objetivo a gente sempre foca, tá, se é métrica que eu não tenho, então vamos mexer com métrica primeiro, antes de tentar fazer alguma coisa, né? Mas tenta buscar esse caminho. Na minha visão, é uma das coisas mais importantes. Cara, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai terminar por aqui, Pablo, mas eu estou muito feliz, eu gostei muito do papo. A gente vai deixar o link na descrição também para quem não viu, ouvir seu podcast, lá no Prot Gurus. Cara, obrigado demais por ter participado desse nosso one-on-one de produto aqui no Prot Drops. E, cara, tomara que a gente se encontre mais vezes e tenha outros papos como esse, porque eu achei que foi demais. Também gostei muito. Só me chamar aí, o Paulo sempre me chama para as coisas. Paulo, né? Fala Paulo, ninguém conhece. O Chiode sempre me... Eu costumo chamar a pessoa pelo primeiro nome. Mas estou super à disposição aí. Obrigado pelo convite. É ótimo bater esse papo aqui para a gente externaliza as coisas, né? É muito bom isso. Isso aí, ajudar a comunidade sempre, né? E, cara, vamos abrir uma campanha, assim, Chiode em vídeo, porque ele é um cara que tá devendo aparições em vídeo, ele faz sucesso lá no podcast, mas ele não aparece em vídeos. A gente, quem sabe, um dia pode fazer um grande debate, uma mesa redonda aqui em vídeo, para ele dar a carinha também, né? Ele não costuma, não. Ele não apareceu nem no... A gente foi gravar podcast, nem no podcast ele liga o vídeo. É verdade. É verdade. Chiode, tá aí o recado. A gente vai fazer uma campanha e vai ter muita gente querendo te ver. Pablo, obrigado, cara. Sucesso demais na Vindy ou qualquer lugar que você esteja. Você é um cara 10 e obrigado por ajudar a comunidade também por aqui. Valeu, obrigado.